Fundos imobiliários. O que nós vamos te mostrar nesse vídeo aqui, eu te garanto, é diferente de tudo que você já viu ou ouviu sobre como escolher um fundo imobiliário para investir. Inclusive, é diferente de tudo que você já viu ou ouviu eu ou a gente, você tá comigo, te mostrar aqui no canal do Clube do Valor. Nesse vídeo, nós vamos te mostrar como avaliar de bate-pronto se um fundo imobiliário está caro ou barato, com uma métrica muito famosa, muito simples de usar e que inclusive você pode encontrar facilmente em sites como Funds Explorer, FIIs.com.br e outros. É a métrica Ctrl+C, Ctrl+V. E é claro, né? A gente vai te mostrar como seguir uma estratégia, montar uma carteira seguindo essa métrica super simples, teria vencido o índice de fundos imobiliários nos últimos anos. Senão, né, a estratégia não serviria para nada também. E isso tudo, mesmo com essa métrica, te mostrando, te indicando fundos mais impopulares. Fundos que são chocantes ou até mesmo irritantes para você. Porque sempre que a gente mostra fundos baratos, a gente chega numa lista de fundos impopulares e sempre vê alguém lá comentando: você tem um fundo que é muito impopular, ele é um ativo só. Bom, falando sério, tá? O que eu quero te mostrar nesse vídeo é como selecionar fundos imobiliários com base em investimento em valor profundo, e te mostrar um novo universo potencial de seleção de ativos. Um universo bem diferente daquele famoso, daquele repetido a toda hora. Compre fundos bons, fundos de qualidade, fundos bem geridos. Eu sei, tá? Que é bem mais confortável investir em fundos de boa qualidade, mas essa não é a melhor estratégia possível no longo prazo e nós vamos te comprovar aqui. Então, se isso tudo parece muito interessante, presta muita atenção nesse vídeo, fica conosco aqui até o final. De quebra, já deixa um like aqui, te inscreve no canal e clica naquele sininho para receber todas as notificações aí para você saber quando a gente está lançando vídeos novos, beleza? Então, bora lá para a vinheta que nós já voltamos aqui com o conteúdo. Bom, então vamos lá, direto ao ponto, tá? Como saber se um fundo imobiliário está caro ou barato? Na hora de avaliar se um fundo imobiliário está caro ou barato, eu quero recorrer aqui a um indicador super popular, super comum, super citado sempre que o assunto é investimento em valor, sempre que o assunto é value investing. E não, tá? Não vou falar para você fazer o valuation de um fundo, porque a história ela é sempre a mesma, tá? Eu comecei a investir em fundos imobiliários em 2013, já faz aí um bocado de anos. E desde aquela época, quando o mercado ainda engatinhava no Brasil, quando ainda tinha bem menos liquidez, tudo que se lia é muito parecido com o que você vê hoje, quando outras pessoas falam sobre escolha de fundos imobiliários. É algo mais ou menos como: olha, coloca todas as características de um fundo lado a lado para ver se o investimento vale a pena. Então as pessoas falam: veja a diversificação de cada fundo, se ele está concentrado ou não, quantos imóveis ele tem, em quantas cidades. Veja a qualidade do inquilino, a quantidade de inquilinos que ele tem, o prazo dos contratos, a quantidade de diferentes contratos esse imóvel tem. Veja o dividend yield passado e o dividend yield projetado para o futuro. Veja a qualidade do imóvel, se ele está bem localizado, se tem uma vacância alta, uma vacância baixa, se a cidade está crescendo ou não, etc. e tal. Enfim, outras métricas, todas elas absolutamente todas elas com muitos dados qualitativos e alguns poucos quantitativos. Aliás, quais dessas você já ouviu alguém falar para você dar uma olhada quando você fosse analisar um fundo imobiliário? Deixe seu comentário aqui abaixo para eu saber. Bom, o ponto é, tá? Essas métricas não são apenas qualitativas demais, como elas também são difíceis de um investidor pessoa física acompanhar. Afinal, você tem o seu emprego e suas horas livres. E se você usar todas as suas horas livres para escolher seus investimentos, por mais que você goste disso, o negócio se torna insustentável. Além disso, elas não garantem que você vai conseguir comprar um fundo ou uma cesta de fundos imobiliários que vão ser bons investimentos no longo prazo, tá? E aqui você precisa lembrar de dois pontos que são essenciais na jornada de todo investidor. O primeiro deles é saber que ter acesso a muitas informações não significa dizer que você vai tomar uma decisão de maior qualidade, vai ganhar mais dinheiro. E o segundo é que nem sempre um bom imóvel é um bom fundo imobiliário e nem sempre uma boa empresa é uma boa ação. Afinal, investir nada mais é do que procurar ativos que você espera comprar a um preço e espera que esse preço vá crescer no futuro e você vai ter um ganho de capital com isso.
E por isso, nós gostamos aqui de olhar os fundos imobiliários sob uma ótica do investimento em valor profundo, investimento em valor raiz. E depois desse meu monólogo todo, eu vou passar a bola para o José seguir aqui em linha de raciocínio. Bom, enfim, qual métrica, então, que a gente usa para avaliar se um fundo imobiliário está barato ou caro? E aqui, a métrica que a gente usa é o PVPA, o preço dividido pelo valor patrimonial do fundo. O PVPA nada mais é do que a métrica que compara o valor de mercado relacionado ao preço atual do ativo com o valor da avaliação do patrimônio dele. No caso dos fundos imobiliários, o seu patrimônio é reavaliado anualmente. Em outras palavras, um fundo de tijolo, por exemplo, tem a sua avaliação patrimonial refeita todo ano. Esse valor patrimonial é então comparado com o valor de mercado do fundo. Com isso, nós temos uma boa métrica de comparação entre quanto o fundo custa hoje, quanto a cota dele custa no home broker e quanto ele realmente vale, quanto realmente vale os imóveis que esse fundo investe. Vamos agora olhar então para essa métrica no mundo real. Se nós montarmos uma carteira de fundos imobiliários com liquidez e com base unicamente nesse indicador, ou seja, sem olhar vacância, sem olhar quantos ativos ele tem, se tem mais de um inquilino, sem olhar a qualidade do imóvel, mas sim apenas esse indicador, como que teria performado essa carteira de fundos imobiliários no longo prazo? E antes de te mostrar a performance dessa carteira no passado, é importante dizer que o PVPA, por si só, ele traz várias informações consigo. Se a gente encontrar um tal fundo muito bom, que tem imóveis bem diversificados, com bons inquilinos, com contratos longos em vários estados, etc., esse é um fundo que tem menos risco do dividendo cair, né? Porque ele está mais bem pulverizado, está mais bem diversificado. Portanto, os investidores aceitam pagar mais caro por ele. Pagando mais caro por ele, muitas vezes o PVPA vai ficar mais alto do que a média. E o dividend yield, quanto ele paga de dividendos, vai ficar mais baixo do que a média. Por isso que, na nossa visão e nos nossos números que a gente já vai te mostrar, uma carteira com base em ativos de qualidade, né, com base em quality investing, ela não vai tão mal, mas ela não supera muito o IFIX. Uma carteira com base em investimento em valor, que são os fundos mais impopulares, aqueles com o PVPA mais baixo, supera. Mas enfim, o José estava de raciocínio bem legal aqui, falando sobre como teria performado uma carteira investindo nos fundos com menor PVPA, e aí eu quero devolver a bola para ele explicar como é que a gente montou essa carteira aqui, como é que a gente fez esse estudo que a gente vai te apresentar. Então, como nós montamos a carteira? A gente seguiu uma sequência de alguns passos bem simples. Primeiro, nós eliminamos todos os fundos imobiliários de desenvolvimento e incorporação. Nós acreditamos que não vale a pena esse tipo de risco nos fundos imobiliários. Segundo, nós colocamos um filtro de liquidez mínimo de R$125 mil negociados diariamente. Ou seja, apenas os fundos que de fato têm liquidez no mercado, a gente vai adicionar nessa carteira. E aqui um breve adendo, né? Que quando esse estudo foi feito, a gente usou esse filtro de R$125 mil, mas hoje, para os nossos clientes e para os nossos alunos, nós recomendamos um filtro maior, caso você queira investir em fundos imobiliários, que seria um filtro de R$200 mil negociados diariamente. Terceiro, nós eliminamos todos os fundos imobiliários com menos de 1 ano de idade. Quarto, dos fundos imobiliários que sobraram, então, nós classificamos eles de menor relação preço por valor patrimonial para maior. Desses fundos, nós compramos os 15 com a menor relação preço por valor patrimonial. E a diversificação, aqui é sempre importante lembrar, é um fator importantíssimo para os seus investimentos. Não compre menos do que 15 fundos imobiliários, não compre menos do que 20 ações, por exemplo. A diversificação realmente ajuda o seu desempenho no longo prazo. Lembra da ideia, né, que a gente está comprando fundos impopulares. E tem vezes que o mercado está certo, que um fundo impopular, monoativo, monoinquilino, que o inquilino vai sair, ele vai se lascar por vários anos. E aí, nesse caso, você vai perder dinheiro nesse ativo específico. Por isso que não dá para concentrar. Você tem que ter uma cesta de 15 ativos, que aí você vai estar jogando com as estatísticas ao seu favor. Ou seja, um pode performar mal, mas outro, ali que o mercado está desconfiando muito, pode conseguir um novo inquilino, pode reajustar o contrato, pode virar o jogo, e aí o mercado espera um futuro tão ruim dele, e o futuro não acontece desse jeito ruim, e o valor da cota acaba refletindo um ganho expressivo. Por isso que é importantíssimo esse ponto da diversificação. Mas enfim, José, e os resultados? Bom, antes de mostrar os resultados, eu preciso dizer que esse tipo de montagem de carteira que eu acabei de explicar é uma das 3 estratégias de investimento que nós apresentamos no nosso curso de fundos imobiliários.
Nós geralmente aqui nos nossos vídeos a gente apresenta a estratégia S-Rank, que leva em consideração alguns outros fatores para o investimento. Mas aqui, essa estratégia que a gente está te apresentando, essa carteira foi montada com base na estratégia Long Value. E qual que é o racional dela? O racional dela é buscar a valorização dos ativos no longo prazo, devido justamente às correções de mercado que acontecem por causa da diferença entre o preço do ativo e o valor patrimonial dele. E realmente ele consegue cumprir esse objetivo, e com folga. Nesse gráfico aqui, fica bem mais claro o diferencial de rentabilidade frente ao IFIX no longo prazo. Lembrando que esse estudo ele acaba em dezembro de 2019. E tão logo que o ano atual acabe, a gente vai atualizar ele até dezembro de 2020. Você vai ver o desempenho dessa estratégia no fechado deste ano também. Bom, então agora você deve estar pensando. É só pegar esses 15 fundos mais baratos e depois desses filtros iniciais, comprar eles e ser feliz? E o dividend yield deles e os fundos ruins que a estratégia vai mandar comprar? Bom, primeiro, sobre a facilidade de executar essa estratégia. Sim, é exatamente assim que estratégias quantitativas funcionam. São fáceis de executar e se o racional é poderoso, como é o caso, elas performam bem no longo prazo. Segundo, sobre o dividend yield. Como a estratégia não é focada nisso, o dividend yield acaba não sendo excepcional. Mas mesmo assim ele é relativamente alto, pois estamos falando dos fundos imobiliários. Ela ficaria ali na faixa entre 5,5% e 7,5% ao ano, mais ou menos hoje, no ano que a gente está gravando, né, em 2020. Ou algo entre 0,46% e 0,61% ao mês, conforme você preferir analisar. O foco dela está, na verdade, na valorização da cota desses fundos imobiliários que você está comprando, e não no dividend yield. E sobre os fundos imobiliários teoricamente ruins? Sim, tem fundos imobiliários ruins. Eu falo isso até com certo orgulho. Por quê? Porque investimento em valor é assim. Investimento em valor profundo, investimento em valor raiz é comprar ativos impopulares. Afinal, se você quer ter resultados diferentes da média dos investidores e a média dos investidores não tem bons resultados, você tem que agir e pensar de forma diferente e independente. Como eu já comentei, nem sempre um bom imóvel é um bom fundo imobiliário. E aqui a gente prefere seguir estratégias que busquem alcançar, encontrar os fundos com maior disparidade entre real valor, valor profundo e o preço dos ativos na bolsa. E além disso, a estratégia S-Rank, que é uma estratégia que a gente usa, né, uma das 3 que a gente mostra no fundo como investir em fundos imobiliários, no curso como investir em fundos imobiliários, ela também muitas vezes resulta em fundos impopulares. Fundos que são mal vistos pelo mercado, por serem monoativos, monoinquilinos, terem um contrato que vai vencer em breve, enfim, por conta de vários outros motivos nessa linha. E se você quiser conhecer melhor essas estratégias de investimentos em fundos imobiliários, aprender a investir do zero em fundos imobiliários e montar uma carteira vencedora no longo prazo, então aperta aqui, ó, nesse botão, assista ao vídeo que eu preparei na página que está linkada aqui, o link está na descrição, nos comentários também, e conheça a nossa forma de investir em fundos imobiliários e o nosso curso Como Investir em Fundos Imobiliários. No fim de tudo, é o que diz aquela máxima, né? Pode questionar os métodos, mas nunca pode questionar os resultados. Você pode ter uma opinião diferente, mas não pode discordar dos fatos que investimento em valor funciona. Então, por hoje é isso, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos que investem em fundos imobiliários e nos ajuda a crescer cada vez mais e mais o Clube do Valor. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Até mais.